Olá, meu irmão e irmã em Cristo Jesus, tudo bem? Bíblia na mão, Jesus no coração, reflita comigo nesta hora. João capítulo 8, versículos 44, 47 e 55, assim está escrito: Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso, não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Entretanto, vós não o tendes conhecido, eu, porém, o conheço. Se eu disser que não o conheço, serei como vós, mentiroso. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Até aqui. Notemos a diferença entre Deus e Satanás. Deus é apresentado como sendo o pai da verdade. O seu opositor, Satanás, assim é apresentado como sendo o pai da mentira. Nós, seres humanos, estamos inseridos em uma grande batalha espiritual comportamental entre as forças do bem contra as forças do mal. Querendo assim o Senhor que façamos parte do seu exército vitorioso. Em meio a esta batalha, a vitória divina é certa. E Deus se apresenta querendo assim a salvação para com todos. Todavia, mediante a sua onisciência, o seu conhecimento antes mesmo do acontecer, ele nos adverte que muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Deus, sendo amor, ele não nos obriga a nada. Ele nos concede o livre arbítrio, a liberdade de escolha, sendo a responsabilidade pessoal humana. Somos nós que devemos escolher de qual lado queremos ficar em meio a esta batalha espiritual comportamental. Infelizmente, como nos é revelado na palavra do Senhor, a grande maioria escolhem erradamente. Muitos proclamam o nome de Deus, o nome do Senhor. Muitos são os que dizem: Cristo Jesus vive em mim. Todavia, aquele que conhece a Deus guarda a sua palavra em seu coração para a prática contínua. Sabemos perfeitamente, baseados na revelação do Senhor, que não existe ser humano que não peque. Isto é fato. Todavia, os que aceitam verdadeiramente a Deus, eles não se dão por vencido, mesmo sendo pecadores. Não fazem do pecado um estilo de vida. Antes, procuram combater todo tipo de mal. E praticando, chega ao arrependimento, à confissão a Deus e, nesse combate contra o mal, juntamente com o Senhor, vence qualquer que seja a fraqueza humana, qualquer que seja o pecado cometido. Por isso mesmo, o Senhor nos adverte entre os filhos genuínos herdeiros dele, co-herdeiros com Cristo Jesus, e os
que, não sendo filhos dele, são, na verdade, filhos de Satanás, sendo estes aqueles que não se aplicam devidamente a ouvirem conforme a necessidade o assim diz o Senhor, sendo de fato conhecedor de Deus todo aquele que o aceita verdadeiramente, guardando a sua palavra em seu coração para ser praticada. Sendo assim, sejamos conscientes, pois em meio à revelação do Senhor, Ele nos adverte em perfeição, querendo o melhor às nossas vidas, se apresentando como luz em meio às trevas, e por amor às nossas vidas, antes mesmo da fundação do mundo, sendo onisciente, conhecendo todas as coisas antes mesmo delas terem acontecido, o Senhor preparou um plano de salvação a todos nós. E por isso, nos revela esse plano o Senhor, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito a todo aquele que em verdade nele crê, para que não pereça, mas para que assim tenha vida eterna. João capítulo 3, versículo 16. Aceite a Cristo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, lembrando que, conforme a exortação vinda de Deus, fé sem obras é morta. Não basta apenas crer na existência do Deus Criador, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo. Não basta apenas crer que Jesus morreu numa cruz para nos salvar, mas é necessário, assim, uma vida apegada, dirigida pelo assim diz o Senhor. É um viver em compromisso com a verdade do Senhor, apresentada como palavra da salvação. Bem sabemos, conforme revelação divina, que a salvação é pela graça, mediante a fé, e não por obras humanas. Todavia, fé sem obras é morta. A fé cristã genuína é aquela revelada em meio às obras praticadas. Se não há obra má, a fé é verdadeira. Todavia, se há uma obra contraditória ao assim diz o Senhor, sendo esta obra permanente, a fé é falsa. Sejamos conscientes e busquemos a Deus como quer o Senhor, em espírito, em santidade e em verdade, nos apegando apenas na verdade, jamais na mentira, porque Satanás é o pai da mentira, e aquele que se prende em uma mentira que seja, desobedecendo assim a Deus, se revela como sendo filho desse astuto inimigo chamado Satanás. Sejamos luzeiros neste mundo terreno, guiados verdadeiramente pelo Espírito Santo. Sejamos bênçãos, que busquemos assim não perder a consciência nos ofertada pelo Deus Criador, para que num futuro, que não sabemos quando, mas que pela revelação do Senhor é certa, é certo, podemos assim desfrutarmos do bem maior chamado imortalidade. Que Deus te ilumine e que a tua escolha seja servi-lo em espírito e em verdade.